Oi, amiga Lash Designer. Na última aula e na aula de hoje eu vou te ensinar ainda mais. Você entender um pouco mais sobre a personalização, sobre as faces e acompanhar ainda mais sobre a angulação mais avançada. A gente tem muito mais conteúdo e com certeza a aprimoração de técnicas, de efeito, ela vai muito além de você entender sobre a parte prática, sobre a mesclagem híbrida, é a constância de você criar uma habilidade e conseguir colocar em prática. Eu sempre falo isso, quanto mais criatividade você usa, mais correção você consegue fazer. Então, mostrei para vocês várias práticas, vários efeitos no dia a dia. A gente sempre vai mudando, técnicas evoluindo. A cada aula que eu vou fazendo, eu vou aprendendo comigo mesmo. E vocês também podem ser assim. Agora, na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês sobre linha ciliar, sobre como fazer algumas correções e também como vocês vão fazer a mesclagem de técnicas de correção para vocês entenderem e identificar cada técnica que nós vamos fazendo. Então, vem comigo. Bom, aqui nessa aula eu vou ensinar para vocês primeiro como vocês vão identificar uma linha descente, crescente, qual o ponto A, qual o ponto B, como a gente vai fazer a correção, como a gente consegue identificar mappings, como a gente consegue fazer toda essa parte de mapeamento e entendendo sobre transição de curvaturas. Então, vou tentar ao máximo explicar para que vocês entendam sobre esse efeito de transição, perfect line, jogo de xadrez, colocar na prática o efeito do set perfeito. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem 6 olhos, né? E dentro desses 6 olhos a gente consegue identificar. O que a gente consegue identificar dentro dessa prática, tá? Eu vou fazer uma linha embaixo e em cima para ficar mais prático para vocês entenderem como que funciona uma correção de uma linha. Tanto descente, tanto crescente, vocês vão entendendo aí. Será que acabou a bateria da câmera? Fez um barulhinho. Mas tá bom. Ó, eu vou colocar... Calma aí. Por que ela tá fazendo barulho? Quê? Pode continuar? Bom, vou fazer uma linha na de baixo, vou fazer uma linha na de cima, para vocês entenderem e identificar qual que é a linha descente ou crescente. Ai, meu Deus. Bom, só para vocês entenderem, todos os mappings, eles têm um ponto A, tá? Ponto A, que é o começo, e o ponto B. O ponto C, ele vai identificar a linha crescente da pálpebra. Então, só para vocês entenderem, o exemplo, ponto A, tá? Ponto A, ponto B. Esse vai ser o ponto que é onde você vai anunciar o começo e o final da íris. O ponto C é onde vai ser a linha de marcação, onde a gente vai chamar atenção, onde é que precisa ser corrigido, tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui, como a gente pode ver, ele é mais arredondado. Então, a linha crescente dela começa mais aqui, tá? Então, suponha que eu vou usar, sei lá, uma linha mais ascendente nesse olho, como por exemplo uma curvatura D, uma curvatura CC, uma curvatura M. Eu não poderia fazer um mapping de abertura nesse mapping. Então, o que eu corrijo? Eu corrijo tanto a linha da pálpebra da minha cliente, tá? E tanto... Ai, calma aí, que eu tô colocando a borracha aqui. Ou eu corrijo a linha da pálpebra da minha cliente, que é essa região daqui, ou eu analinho a linha ciliar. Então, eu consigo fazer os dois. Como, Sara? Você pode corrigir com tamanhos, diminuindo e suavizando, ou como eu posso também usar as curvaturas para poder fazer esse preenchimento. No caso, essa linha que a gente chama como a linha C, ela é a linha da pálpebra. Então, a gente pode fazer uma correção suavizando essa técnica ou até mesmo não trabalhando ela, esquecendo ela. Os meus cílios, por exemplo, eu acabo trabalhando só a linha ciliar. Porque se eu vou trabalhar a linha para esconder a pálpebra, que é uma pálpebra mais ascendente, tem excesso de pálpebra,
eu acabaria fazendo isso de uma outra forma. Então, eu usaria um outro map, uma outra curvatura. Então, só pra gente começar essa linha. Essa linha aqui de correção, vou tentar usar aqui uma coisa mais escura, para vocês conseguirem acompanhar. Vou usar o verde. Bom, aqui, como que eu faria esse mapping? Se eu fosse fazer o efeito, sei lá, o efeito Wisp, que é o que tá em alta, que é com o efeito molhado, eu usaria na camada de baixo, poderia usar os tamanhos menores. Eu usaria os tamanhos menores, por exemplo, iria fazendo efeito de densidade, iria fazer tamanhos não tão grandes, como, por exemplo, um 7, um 7, um 8, um 8, um 9, um 9 e um 9. E aí, camada de cima, eu usaria, por exemplo, de 3 a 4 milímetros maiores, para fazer o efeito reverso. Então, usaria aqui ainda um pouco menor e não usaria uns tão grandes nesse olho. Então, aqui eu usaria, por exemplo, de 2 quartos maiores, então aqui seria 9, 9, 11, 11, aí aqui eu viria com 13, 13, e ainda aqui cairia no último com 11. Tá vendo? Então, esses efeitos de suavização. Quero fazer um cílios tradicional. Então, eu usaria no máximo aqui, eu iria suavizar esse olho. Eu iria usar um C, iria vindo, né, com os tamanhos bem menorzinhos também. Isso suavizaria aqui, porque aqui já começa a ser mais alto. E colocaria o ponto alto para suavizar um alongamento também suave nesse efeito, usando aí no máximo uma curvatura C convencional, tá? Então, eu iria chamar atenção para as extremidades para poder suavizar esse olho. Aqui nesse ponto desse olho, como vocês podem observar, a linha ciliar ela é descente no canto interno e aqui ela é intermediária. Então, o que que acontece? Aqui você tem que tomar cuidado para não deixar o olho para baixo, tá? Na linha ciliar. Então, eu preciso levantar. Então, o direcionamento aqui seria diferente. Como que eu iria fazer o efeito para poder corrigir essa linha que é descente? Eu iria usar uma angulação de 90 graus no canto interno. Então, aqui eu usaria um shape diferente. Eu usaria ele mais levantado, tá vendo? Então, aqui o shape do direcionamento, ao invés dele ser caído pra cá, ele é 90 graus, tá? Então, deixa eu corrigir aqui pra vocês entenderem melhor. Então, começaria esse shape aqui, ó, os cílios aqui. Aqui também vocês têm que tomar cuidado, tá? Porque essa linha é redonda, tá vendo? Ela é crescente. E aqui ele cai, porque aqui é maior, ó, tá vendo? Então, o que que eu venho? Eu também venho suavizando. E aí também você pode chamar atenção aqui nessas extremidades, porque ela é ok. Então, não teria problema de usar um esquilo, de usar um fox, mas o direcionamento aqui, ele precisa ser uma angulação para levantar esse olho 90 graus, tá? E normalmente aqui no canto interno, sempre a gente usa 45, 20 graus, porque normalmente as clientes, elas não têm cílios no canto interno. Aqui que é uma linha ciliar descente. O que é uma linha ciliar descente? Você vê que o olho, ele é caído aqui no final. Então, já tem que ser, por exemplo, esse daqui é praticamente o meu olho. Ele acaba sendo um olho amendoado, só que ele é uma linha ciliar aqui descente. Então, o que que a gente faz? Minha cliente quer fazer um olho fox. E ela é uma cliente que ela vai fazer esse efeito, ela quer fazer esse efeito de alongamento. Então, a marcação, ela sempre vai ser no final do olho, tá? Pra usar aqui pra poder alongar, pra fazer o mapping dramático. Porém, aqui você sempre vai cair de 2 casas. Por quê? Se eu quero chamar atenção aqui, eu vou usar os menores no canto inferior. Então, no meu olho, por exemplo, eu uso a curvatura C para suavizar e no Fox eu utilizo a curvatura M. Nunca uso ou a LU. Eu nunca uso uma curvatura, por exemplo, L no meu olho, que seja uma angulatura reta.
porque daí ele cai muito e aí não vai fazer a correção no efeito 7 no meu olho. Então, eu acabo usando os tamanhos até maiores aqui no canto interno. Então, o que que eu faço no meus cílios, por exemplo, como forma de correção e abertura? Eu uso no canto interno 7, bem pouco, 8. Aqui eu uso 9, tá? Aqui eu já faço um 10 nesse canto de marcação, porque um 10 já é uma curvatura intermediária. 11. E aqui nesse ponto inteiro eu uso 12. Aí sempre a gente usa 11 e 10 aqui bem no final. Então praticamente é um esquilo. E aí faz a transição do Perfect Line para o top line. Então sempre quando for um olho mais decente, olho mais caído, o ideal sempre é vocês fazerem uma correção. Ah, Sara, o ponto aqui, você vê que esse olho ele é mais amendoado, tá vendo? Então, você pode usar praticamente tudo. Eu vou ensinar pra vocês agora na prática como que eu fiz a correção das minhas clientes, como que a gente foi fazendo as técnicas, mesclagem de técnicas, e também vou pegar alguns efeitos que eu acho legal vocês entenderem e analisar mais a fundo o que é uma correção. Se vocês tiverem dúvida ainda, se vocês, fiz o exercício, ainda tenho dificuldade, eu acredito que mais aulas são necessárias. É tudo um jogo, é tudo uma análise clínico, não só da linha ciliar, não só também do olho da cliente de vocês, mas também da correção do efeito 7, tá? Então, existem várias formas de correção, tem como analisar a linha inferior, a linha superior, para conseguir entregar o resultado que a sua cliente deseja. Mas, agora eu vou tentar fazer alguns pontos de marcação com vocês, e eu vou pedir para minha equipe espelhar aí para vocês. Bom, esse primeiro olho aqui que eu vou mostrar para vocês, ele é um cílios com montagem de fãs. Normalmente vocês vão ver que alguns cílios, como volume russo, mega volume, a gente consegue trabalhar vários efeitos de densidade. Por isso que eu prefiro sempre trabalhar um 0.7 com montagem de fãs e controlar o efeito de texturação e densidade, que foi o que eu ensinei na primeira aula, do que fazer o efeito dos fios tecnológicos, porque a gente não consegue controlar a densidade dos cílios da cliente. Às vezes a cliente tem mais cílios de um lado, menos cílios do outro, então o ideal mesmo é que vocês consigam controlar esse efeito de densidade, trabalhando as técnicas de texturação e densidade. Ah, Sara, mas eu tô evoluindo agora, demoro mais tempo para poder fazer? Tudo bem, dá para vocês irem fazendo essa técnica mista. Porém, essa técnica de correção que vocês vão ver aqui agora, ela é uma técnica de 0.7 com uma técnica de mega volume. Ele é usado de 6 até 8D. Vem comigo que agora eu vou te ensinar como fazer esse efeito aqui de correção, tá? Bom, essa técnica... Meu braço tava ali, né? Desculpa. A minha técnica, né, de correção, eu nem sei se tem aqui, deixa eu ver se eu consigo achar os cílios dela sem. Não sei se eu tirei foto sem, só tem assim de olho fechado. Mas ela tem a pálpebra bem caidinha, tá vendo? Então, essa correção aqui eu vou tentar... Vou tentar mostrar pra vocês aqui um ângulo diferente. Bom, vou mostrar ele aberto e depois vocês veem ele fechado em todos os ângulos aqui desse olho, tá? Mas vamos lá. Esse olho aqui, só pra vocês terem uma noção, não sei se vai mostrar, se eu fizer de amarelo vai mostrar? Ficar muito claro? Tá ótimo, então deixa eu engrossar um pouco mais. Bom, só pra vocês entenderem, essa cliente aqui, eu usei uma técnica pra fazer esse efeito, né, mais alongadinho, eu usei um 0.7, tá? Esses cílios aqui de 0.7, ele é um fio da London Lash, faz muito tempo, mas eu usei a curvatura C e a curvatura M. Nesses cílios aqui, só para vocês entenderem, a angulação desse efeito foi 20 graus, porque ela quase não tinha cílios no canto interno, 45 graus, como vocês podem perceber, tá? 45 graus, 90, 120 e 180. Por que eu fiz 180? Porque além de eu proporcionar esse efeito, né, que eu queria proporcionar de efeito mais rasgado, eu fiz a correção no final do olho. Pode perceber que aqui eu diminuo, ó. Tá vendo? Eu diminuo.
Às vezes com o olho dela tão aberto, eu não consigo perceber. Mas quando ela tá olhando de frente, vocês vão perceber mais, que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu usei essa técnica de 0,7 e acabei trabalhando uma texturação de 6D. Calma aí, gente. Eu acabei trabalhando o efeito de 6D, tá? Até 8D. Então, é uma técnica de mega volume. Ah, Sara, mas não dá pra fazer o Focus com Mega. É porque, na verdade, as pessoas estão tão acostumadas, tão acostumadas a trabalhar com muita densidade, aquele cílios preto batendo na sobrancelha, que elas não conseguem trabalhar esse efeito. Qual o tamanho que eu usei menor, que vocês não conseguem perceber aí? Eu usei um 5D no canto interno, 5 milímetros, desculpa, até um 12 ali no final, tá? Então, usei aí mais de 7 numerações, até um 12. Então, como que foi a marcação do efeito? Como vocês podem perceber aí, ó, eu fiz a marcação assim, né? Ai, calma aí que tá muito... Eu fiz a marcação, tá? E aí, deixa eu melhor eu fazer ao contrário do que eu fiz aqui. Tô olhando ao contrário de vocês. Tá vendo? Aqui ele fica bem inclinadinho, tá? Então, como que foi feita essa marcação do efeito do mapping? Eu vou deixar aqui anotado no branco, aí eu faço uma outra cor para vocês entenderem o mapping na linha de cima. Eu fiz aqui, então, a base dele, né? 20 graus, tá? Então, isso daqui é o direcionamento. Para quem não tá entendendo, é o direcionamento. 90 na região central, que é o canto de abertura. 120, 145 e 180. Beleza? Dúvida? Se vocês tiverem, vocês vão anotando aí. Bom, aqui na correção dela, tá? Deixa eu apagar aqui, pra ficar melhorzinho. Na correção do olho dela eu fiz como, tá? Eu usei, assim dá pra ver ainda, né? Eu usei aqui, nessa região interna do olho dela, 5, tá? Então, usei até aqui, ó, 5. Aí, eu vim 6, 7, 8. Então, dentro dessa região inteira da linha dela, eu usei os tamanhos menores para suavizar e alongar. Então, os tamanhos menores, eles proporcionam um alongamento desse olho. Pode cortar, por favor, essa parte? Então, os tamanhos menores, eles suavizam e alongam esse olho. Nessa região do alongamento, eu fui bem rápido para poder proporcionar o efeito mais alongado, mesmo que ela tenha um olho menor e mesmo que ela tivesse o olho caído. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o 9, eu fiz bem fechado, 10, 11, 12, nessa região maior aqui, ó. E aqui eu terminei com o 11 e o 10. Então, vocês podem perceber que aqui, mesmo que eu fizesse, sei lá, 3 fãs, eu fiz ele bem estreito e bem fechado, onde eu não precisasse proporcionar tanta densidade. Então, os fãs, eles foram praticamente mais cerrados aqui, onde eu conseguisse trazer mais densidade. Então, por isso que é importante vocês conseguirem trabalhar esses efeitos de densidade, tá? Então, esse efeito, a gente também acabou gravando só essa técnica nesse dia, então também foi uma técnica do curso online, então eu tive mais tempo para poder gravar
fazendo esses efeitos. Então, na parte prática, para quem for consumir, vai ver tudo passo a passo dessa técnica. Pode perceber que aqui, ó, dá pra ver bastante. Olha os tamanhos menores que a gente fez, ó. Tá, inclusive... Ai, desculpa. Nossa, sempre é uma luta, né, pra gravar, porque eu sempre... sempre tô tossindo, que nem um cachorro. Ó, dá pra perceber que nos cílios aqui dela, os tamanhos aqui, ó, esses maiores aqui são os cílios natural dela. Então, mesmo que ela tivesse os cílios maior, desculpa, eu fiz o efeito de densidade, que não dá pra perceber, ó. Calma aí. Ó, tá vendo? Que ele fica bem delineado e não ficou tão grande. Calma aí, deixa eu tentar achar ela com o olho aberto. Olha isso, que perfeição 7. Não, sério, eu fico admirada. Meus cílios é muito mais bonito no volume russo. Eu acho que quanto mais você pratica, mais você tem a perfeição, né? Olha esse efeito aqui, ó, que perfeito. Alinhamento perfeito. O direcionamento também é incrível, perfeito. Sem defeito essa técnica, juro, eu amo muito. Deixa eu tentar abrir, ó, olha isso, defendendo do olho, do ângulo. Eles ficam bem pequenos mesmo, ó. Se ela olha pra cima, dá pra ver o ponto de correção aberto, né, mas... Não sei se tem foto, né? Calma aí. Ó. Ele fica incrível, incrível, ó. Fica, claro que muito mais pretinho, né, pra quem tem as lentes mais dramáticas. E esse efeito maravilhoso. Então, esse foi um trabalho nosso, que a gente teve esse resultado incrível. Ele foi sempre muito vendido, então às vezes eu tiro de vários ângulos, de vários efeitos, ó, para poder mostrar os resultados para os nossos clientes. Então, às vezes também eu uso fotos diferentes, porque umas dão mais resultados do que outra. Às vezes não dá pra ver o ângulo da transição. Bom, agora no próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês, próximo vídeo não, na continuação da aula eu vou ensinar pra vocês como fazer o efeito de abertura, tá? Nos mappings. Então, calma aí, deixa eu só achar aqui. Deixa eu tentar tirar um print aqui desse... Não sei se eu consigo tirar. Vai, vamos lá. Pode ir. Bom, agora esse efeito, que é o efeito cisne, né, que a galera tá chamando, mas na verdade ele é o efeito reverso. Vocês podem perceber que nesse sombreamento, só pra vocês entenderem aí, ele existe em duas técnicas. O que é isso, Sara? Duas técnicas. Em cima, ele é o efeito spike, usado o efeito, né, curvatura C, ou vocês podem usar o CC também. E embaixo, vocês podem perceber que ele tem uma sombra, né? Então, os menores, eles são usados embaixo. Agora, estão usando o né, que é o que já vem com o efeito molhado. Mesmo assim, vocês vão ter que usar o efeito reverso na parte de baixo. Então, pode pegar aqui em mim. Esse efeito aqui, vocês conseguem trabalhar na camada de baixo o volume russo e na camada de cima o volume russo. Vocês também conseguem trabalhar esse efeito também, ou elipse, também dá pra trabalhar. Ou se vocês quiserem também trabalhar o efeito, dos fios tecnológicos, que ele veio agora essa tendência também, que é esse efeito mais fechado. Então, vocês conseguem trabalhar também. Mas, normalmente, esses cílios daqui de baixo, a gente vai fazendo com os fios de 0.7. Como é um fio novo dos fios tecnológicos, então ainda não fazia. O máximo que eu fazia para fazer o efeito molhado, eu usava o fio flat, que é o de 0.7,
ou 0,25 que vocês viram no começo da aula, tá? Então, como que a gente trabalha? A gente vai trabalhar, pode pegar aqui, ver se eu não virei muito. Foi? Tá. Só para vocês entenderem. Esse efeito aqui foi usado, os efeitos molhados nas duas camadas, mas para criar essa densidade foi feito o mapping embaixo também, como o efeito do Fox, para criar esse efeito sombra aqui, tá vendo? Tá, nesse efeito aqui de baixo, a gente vai usar o direcionamento, né, que a gente vai fazer o efeito, e aqui a gente inclina muito, para poder fazer esse efeito mais inclinado. Então, sempre você vai usar esse efeito aqui, sempre você vai jogando para a lateral. Só que você tem que tomar cuidado para não ficar totalmente tombado. Então, eu sempre vou deixando 90 e 45 graus. Então, aqui muda do efeito Fox. Então, aqui é 45, 45, e aqui já 90, 90. E aqui você vai usar inteiro nesse final 180. Que é o efeito do shape, beleza? Então, esse daqui é o direcionamento e não é o mapping. Então, como a gente vai trabalhar esse efeito para poder criar essa densidade? Na camada de baixo, você vai usar os menores. O que são os menores? Para você fazer o efeito de sombreamento. Então, aqui eu vou usar 5, 5. Você vê que o quadrante é maior, mas é para poder proporcionar o alongamento. Aqui embaixo eu vou usar 6, 7, 8, 8, 9, porque é a camada de baixo. A camada de baixo, diferente do Perfect Line, eu vou preencher, não precisa vocês preencherem tudo, tá? Porque ele vai fazer efeito sombra. Então, na camada de cima, como tem menor, então eu sempre preencho mais na camada de cima. Então, na camada de baixo, você vai preencher de 40% a 60%, tá? Dependendo da técnica que você for fazer. Aqui, a gente preencheu 40% e a gente fez o efeito de densidade. Então, a gente trabalhou 3D com fio fechado. Então, ele ficou fechado para aparecer o efeito molhado e para fazer esse efeito sombra. Na camada de cima, eu vou usar um efeito diferente, eu vou fazer o efeito molhado. Como que eu vou fazer o efeito molhado? Eu pego de 3 até 5 fios, calma aí, para poder ficar os spikes realmente mais grossos, tá vendo? Então, ele vai fazer, claro que não vai ficar assim, né? Vai ficar o efeito mais grosso. Então, os spikes, eles são usados de 3 a 4 milímetros maiores, como você pode perceber, ó, ele tem um efeito bem diferente daqui, ó, pequeno, ó, tá vendo que eles quase nem dão pra ver, ó, de tão diferença? Então, a gente vai usar, do 5, a gente vai usar 4 milímetros maior. Então, se eu usei o 5, então eu vou usar 6, 7, 8. Então, já começa a partir de 8 maior. Só que aqui a gente usou um 9. Então, a gente vai usar 9, 9, 10, 10. Aqui já começa a pular duas casas. Então, aqui já vai 12, 13, 13, 12, 11 aqui no final. Então, eles são usados os quartos maiores. Então, você vê que a reversão, do Perfect Line que vocês aprendem, então a diferença é que os spikes, eles são maiores. Sara, dá para mudar e usar o volume russo na camada de baixo, se os tecnológicos de densidade na camada de baixo? Dá. Lembrando que o topo, ele não tá embaixo, ele tá em cima. Então, esse é só para fazer o efeito do direcionamento, beleza? Vamos para mais uma técnica para poder ajudar vocês também, para conseguir fazer a correção do olhar. Bom, só para vocês entenderem a diferença do efeito reverso para o efeito molhado na técnica Fox. Muitas clientes, quando elas vêm procurar uma tendência, ela nunca sabe quais técnicas são. O efeito molhado, junto com o efeito reverso, ele faz um efeito. Aquele efeito que eu mostrei para vocês é mesclado a densidade com os efeitos do Spikes. Agora eu vou mostrar para vocês o efeito molhado na técnica do Fox. Normalmente uma cliente, ela chega aqui e ela fala, qual que é o valor do Fox? Na verdade, o Fox, ele é realizado em todas as técnicas de extensão de cílios. O que vai mudar é justamente aquilo que nós iremos fazer na cliente, ou mais natural,
ou com fio de efeito molhado, ou com fio de volume russo, ou com o efeito do fios tecnológicos, tudo depende. Então aqui vai uma demonstração do efeito do fio molhado, porém ele mais natural, porque a cliente não queria tão cheio. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, o efeito molhado aqui, como vocês podem ver, ele tá no efeito de abertura. Aqui, pode focar aqui, Luan. Aqui nós usamos já mappings maiores. Então, como vocês podem perceber, ele é o efeito dos fios desconectados para poder proporcionar esse efeito wide, porém, ele não é um cílios tão harmônico como aquele primeiro cílios de mega volume que eu mostrei para vocês. Então, aqui também é usado os fios de 0.7, deixa eu... Um fio de 0.7, tá? E aí, a marcação dele é diferente. Então, vocês podem perceber que ele vai aumentando e alonga, tá? Então, como vocês podem perceber aqui, nós usamos os spikes também. Eu fiz de 2, né, até 4 fiozinhos, não fiquei pensando em pegar tantos fios, até porque a minha cliente queria um efeito mais naturalista. Então, ela não sabia, ela estava em dúvida se ela queria a técnica clássica ou se ela queria o efeito molhado. Então, eu deixei entre esse meio termo para ficar mais cheio, porém usando os fios de 0.7. Mas eu cobrei o valor do volume russo. Até porque a tendência do efeito acaba usando mesmo praticamente a quantidade de fios de volume russo, porém, ele vem com uma texturação menor, porque é o efeito que ela quer, tá? Então, aqui, como que a gente trabalhou? A gente trabalhou aqui, como vocês podem ver, mas eu vou deixar sem o efeito para vocês verem. Aqui, ó, ele é usada nesse canto interno do olho dela, ele é usado C, e aqui, ele já é usada a curvatura L. Porém, essa curvatura aí da London Lash, ela não é tão reta. Então, eu consegui entregar uma proporção. Se eu vejo que é um material que ele é muito reto, eu já não usaria nesse olho. Então, tudo depende do material, depende da qualidade, depende do efeito que você vai trabalhar, tá? Então, como era um fio efeito molhado, então ele não fica 100% harmônico, porque você vai ver eles todos desconectados. Aqui começamos com 7 milímetros, 8, aqui já foi pro 9, e aqui eu já faço a transição do menor embaixo e do maior em cima, ele já vem para uma técnica mais convencional. Então, aqui eu já venho curvatura L, tá? Ó, tá vendo que já mudam? Já venho. Desculpa. Já venho aqui. Na camada de baixo, eu vou usar um 9, vou fazer a repetição. 10, 11, 12, 13. Eu usei todo ele maior no final. Aí, se eu vejo que tá ficando muito grande aqui no final, com medo de cair o olho da minha cliente, pode-se perceber que aqui eu coloquei 2 fiozinhos como se fossem ferras menores, que eram 12. Mas é muito raro, então não dá pra perceber. Esse negócio de não preencher o fio tanto no começo e tanto no final, o máximo que eu faria era mudar a angulação, de fazer 90 graus, mas eu sempre preencho. Porque um fio que cai, a cliente já sente essa diferença. Então, aqui eu usei spikes, né, que foram fios fechados, para poder fazer esse efeito. Então, vocês já podem vender o efeito molhado, mesmo na técnica do efeito Fox. Vamos para outra técnica. Gente, o efeito Lamy, que é uma transição de uma nova tendência também que vem em alta, né? Na verdade, ele é um efeito mais naturalista. Ele é usado antigamente a técnica clássica, então ele é usado 2D fechado. Porém, a angulação dele sempre vai ser 90 graus para poder proporcionar a abertura do olhar. Então, vou mostrar para vocês uma menina que ela foi como modelo mesmo, a gente sempre pega modelo, no Se Cuida, e a gente fez o efeito marrom. Ó, como vocês podem perceber,
Ele parece realmente um lift, mas na verdade ele é um cílios para ela mesmo. Como o olho dela era muito caidinho no final, e ela queria também esse aspecto de alongamento, a gente precisava de mostrar também esse efeito como se fosse naturalista. Então, vocês podem perceber que em todo efeito lame, ou ele vai ser boneca, que ele é 100% aberto, ou ele pode ser o esquilo que vocês conseguem alongar. Então, nesse caso, a gente usou a curvatura D, mas a gente usou os cílios marrom. Ai, desculpa. A gente usou o efeito com laque para poder fazer a correção dele e poder fechar os fés. Então, nós usamos uma técnica de 0,7 e sempre vai ser as curvaturas mais acentuadas, tá? Sempre a D ou a CC no lame. Então, a gente usou o esquilo no olho dela, ok? Ai, calma aí que abriu. A gente usou o esquilo no olho dela, porém você pode perceber que a gente fez os tamanhos maiores desde o início, então ele acaba sendo um boneca mais aberto, tá? A gente usou um 0,7, usamos 3D no máximo, para poder suavizar esse olho. Então, vocês podem perceber que o efeito aqui começa com 10, aqui também vai pulando sempre nos tamanhos pares, tá? Então, 10, 12, tá? Aqui foi pro 14, nesse ponto maior, aí volta pro 12 e aqui termina no 10. Bem aqui no final, ó, tá vendo? Só que a angulação dele também no efeito lame, ela é o quê? Toda 90 graus, ó. 90, 90, 90, 90, 90, 90. Pra poder proporcionar esse alongamento. Outra técnica que vocês também podem trabalhar no espaço de vocês. Agora você corta também essa parte aqui, Lua. Bom, aqui outra técnica do efeito molhado. Aqui eu usei as curvaturas convencionais, porém eu trabalhei uma técnica de 0,25, só para vocês entenderem o efeito de textura e densidade, e até mesmo para poder ajudar vocês na parte prática, tá? Esse olho aqui da Sabrina, como vocês podem ver, ele é um olho mais amendoado. Então, o que eu fiz? Eu usei os fios de 0,25 e 0,20. Então, por que ficou esse efeito de spikes? Eu peguei fios de 3D aos fios também de 2D. Então, nos tamanhos maiores, que eu queria que fizesse o efeito mais focado no efeito raio, eu usei 0,25. E nos efeitos menores, eu usei 0,15. Então, foi usado duas texturações de efeito fio flat, mais o efeito também para poder fazer o mapping dela. Então, como que eu fiz isso? Eu fiz tamanho menor, maior, menor, maior, para poder ficar bem efeito raiozinho mesmo. Algumas pessoas estão chamando de efeito molhado, mas eu acabo chamando de fios desconectados. Então, tudo depende, gente. Cada hora uma marca, ou cada hora uma pessoa vai mudar o nome. Só que tudo é um visagismo. Vamos lá. Bom, eu deixei um olho pronto e um olho não, para vocês entenderem a diferença. Como vocês podem perceber, a texturação daquele olho foi diferente. Então, eu não usei um fox nesse olho, eu fiz um mapping mesmo de abertura. Então, vocês veem que as curvaturas convencionais no próximo ano também vai voltar em alta. Então, só para vocês entenderem, esse olho aqui, eu usei, todos eles foram CC. Por isso que vocês vão ver que são mappings de abertura. Esses tamanhos maiores que vocês estão vendo aqui, ó, eles foram usados 0,25. Ai, gente, que 0,25. Os cílios de baixo, que eles estão fazendo esse efeito sombrinha ali no final, eles foram usados 0,15. Sara, mas qual fio você usou? Eu usei o fio flat, que ele tem a base flat, e o efeito tesourinha em cima. Então, ele é um fio, por exemplo, que ele proporciona esse aspecto aqui, ó, aqui em cima, ó, tá vendo? E aí eu usei 2D do fio flat, tá? A 3D. Então, vou colocar 3D aqui para vocês entenderem que são fechados. Então, como ele tem um peso de 0,7, ele não iria sobrecarregar o fio, por isso que ele ficou assim, com esse efeito mais leve. Então, o que eu fiz nesse olho? Eu também fui usando efeitos diferentes. Primeiro eu fiz a camada de baixo,
usando tamanhos bem menores, tá? E aí na camada de cima eu venho fazendo o efeito que eu queria, que é o efeito maior. Então eu venho usando os efeitos de raios maiores e aí vim fazendo os efeitos para poder fazer esse efeito aqui. Como vocês podem perceber, a angulação também muda. Então aqui eu faço 90 graus no canto interno, aqui faço 90 graus no direcionamento e aqui eu já mudo, ó, 125 e aí aqui 180. Então tudo vai depender do efeito que você vai usar, da curvatura que você vai usar. Nesse daí eu usei a mesma curvatura para todos os efeitos. Então eu usei CC nos dois inteiros. A única coisa que eu fiz a mesclagem foi na texturação, porque eu queria que ficasse esse efeito claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Foi uma técnica que eu fiz no dia a dia também. A Sabrina, como ela é minha amiga, eu falei, amiga, posso tirar foto do canto interno? Ela falou, pode. A Sabrina também é uma cliente que ela nunca usa o mesmo efeito em todas as técnicas. Ela sempre muda, ela sempre mescla a técnica, então é muito raro eu usar todos os efeitos nela. Então, se vocês forem ver, tem desde o mega volume com a curvatura D, no perfil de circuito da boneca, desde a técnica Fox, desde o fio a fio, desde o efeito lifting até a técnica hoje, que faz esse efeito desconectado. Agora, as próximas tendências, né, de efeito de cílios vão ser essas técnicas de fios mais longos, de fios mais desconectados, que não são fios tão preenchidos. O efeito Fox, ele continua em alta, continua na tendência, mas com certeza as técnicas mais longas, elas voltam em alta. Eu não sei se vocês perceberam, mas duas influenciadoras maiores voltadas para o ramo da beleza, que vem sempre trazendo tendência, que vem sempre trazendo um efeito de novidades, que é a Virgínia, ela acaba trazendo uma tendência, né? Eu vejo a Virgínia, né, infelizmente, ela faz com a Pink Lash porque ela acaba tendo essa parceria com a Samara, e a Samara é fundadora da Pink Lash. Porém, eles não trabalham essa questão de visagismo. A Virgínia, por exemplo, ela é justamente uma pessoa que ela faz a extensão de cílios. Esses dias ela até postou falando que ela fez para poder... eu faço a técnica de cílios para poder me levar mais praticidade. Aí ela, na mesma hora que ela terminou de colocar os cílios, ela tá passando rímel. Mas por quê? Porque exatamente não foi feita a correção certa no olho dela. Mas que bom que a Virgínia voltou a fazer a extensão de cílios, que muitas pessoas que falam, eu não quero fazer a extensão de cílios, porque cílios é brega, só pobre usa, rico não usa mais, elas voltam de novo para uma tendência de um cílios de extensão. Então, essa questão de clean girl já acabou para o ano de 2025, 2026. Mas volta a tendência de direcionamento, volta a tendência de visagismo avançado, você pode ver que algumas aulas aí, a gente até acrescentou aulas que a gente já tem gravada, porque continua a mesma correção. Mas o que vem na técnica de visagismo e de correção do olhar é a personalização daquilo que nós queremos representar. Então, era de 2015 ali para 2017, são as técnicas mais naturais. Pegou o boom da extensão de cílios, a galera já aprendeu a fazer volume, era só cílios bem dramáticos, porque eram épocas que as mulheres elas deixaram de colocar os cílios postiço e passa a usar e experimentar a extensão de cílios. Então, assim, normalmente aqui no Brasil, os cílios mesmo, ele ficou em alta, ele se tornou um portfólio, ele acabou se tornando uma técnica mais conhecida ali, não só para as clientes de alto padrão, que viajavam para fora do país, mas para as clientes normais mesmo, que a gente atende de público B, C, até pessoas da classe D hoje, elas fazem extensão de cílios. Tem cílios a R$50 e as pessoas deixam de fazer tudo para poder fazer uma extensão de cílios. Então, a gente sai daquela demanda, vai para a demanda pós-pandêmico, que a galera ficou super natural, e hoje elas voltam para a praticidade. Então, por isso que vocês precisam entender e dominar o visagismo, transição de curvaturas, porque ele vai fazendo essa tendência, né? E agora a tendência de uns cílios mais longos, de uns cílios mais desconectados, que também acaba sendo natural, ele acaba voltando em alta. Então, como esse daqui da Sabrina que eu acabei de mostrar para vocês. Existem vários efeitos, se você quer entender e dominar mais técnicas e mais efeitos, eu acredito que você ainda vai aprender muito mais.
Então, eu quero te convidar a fazer parte dos nossos canais de central de atendimento ao cliente. Se você já comprou o nosso curso, entre em contato, porque você sempre tem uma mentoria comigo, eu tiro dúvida. Eu gosto de acompanhar o passo a passo das minhas alunas. Então, se vocês não procurarem a gente, não ficar mais próxima, não tirar dúvida, é difícil eu conseguir acompanhar. Então, eu preciso ter um feedback para vocês. Oi, Sá, tudo bem? Sou sua aluna do online, acabei de comprar o curso, tô com dúvida nisso. Eu comprei por causa disso. Eu vou fazendo o acompanhamento VIP de cada aluno que entra, tanto no presencial e tanto do online, tá bom? Então, muito obrigada para você que participou. As nossas promoções, ela vai continuar até dia 30 de novembro. Então, aproveita. Se você não conseguiu comprar o curso, eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você também não conseguiu, o importante é que você aprendeu e vai colocar em prática no dia a dia. E quando Deus abençoar a sua vida, que vai abençoar nesse final de ano e com certeza em 2026, eu espero encontrar vocês aqui no nosso curso presencial, onde a gente se conecta, onde a gente se abraça. E eu tenho certeza que o nosso curso, assim como foi um divisor de águas para muitas mulheres, vai ser para você também. Então, muito obrigada para você que acompanhou, para você que compartilhou. Continuem acompanhando a nossa trajetória aí no dia a dia, a nossa nova fase, os nossos novos salões. Vai vir muito mais novidade por aí. Tô vindo aí com mais técnicas, com um mercado totalmente diferente da extensão de cílios, mas para você que é empreendedora, com certeza você vai se inspirar. Estou agora indo para fora do país, deixei esse curso gravado para vocês com muito carinho. Estamos aqui até 2h30 da manhã e com certeza gravando. Eu quero muito agradecer a Lens Produções, eles sempre estiveram com a gente em todos os cursos. Para você que quer gravar o seu curso online, para você que quer estar com a gente, eu vou deixar aqui para vocês o contato, o Instagram do Luan, para vocês seguirem eles lá. Ele tem uma estrutura maravilhosa, eu consigo entrar ao vivo com vocês, sair, deixar a aula gravada, conseguir tirar a dúvida de vocês. Eles já estão comigo há muito tempo. Então, se você foi minha aluna desse curso, você é minha aluna desse curso, você tem um cupom especial para você se tornar aí mentora e educadora junto com a nossa equipe. Além disso, também a gente tem uma estruturação de marketing perfeita, que é o marketing no Circuito da Boneca. O Kaique e a Bianca, eles já trabalham comigo há muito tempo, então eles montam a apostila, didática, designer. Também com vocês, eles também prestam assessoria para galera do mundo beauty, mas para vocês que são alunas, eu deixo com certeza vocês montarem a estrutura de vocês junto com o meu time, com a minha equipe, que fazem parte de toda a equipe, de toda aquilo que eu posso indicar para vocês. Eles basicamente são a minha família, com certeza pode ser a família de vocês, e quero agradecer muito a minha equipe por nunca ter desistido de mim, todo esse momento difícil que nós passamos. Eles nunca soltaram a minha mão, então óbvio que a gente tem que honrar quem tem mérito, é quem merece também ser honrado. Então, muito obrigada, time, amo vocês, e não teria como voltar e não voltar com a estrutura de vocês, que vocês são foda. Então, uma salva de palmas, que rufem os tambores, né? Gente, até o próximo lançamento, até a próxima live. Eu sei que foi uma live, assim, gratuita, então eu tentei entregar o máximo para vocês, trazendo mais novidade. Com certeza a gente tem muito mais coisa gravada, muito mais estrutura. O que eu puder oferecer para vocês, tanto ali no Instagram, tanto nas todas as mídias sociais, a gente tá aqui para isso. Se você tiver alguma reclamação também para fazer, Sara, não gostei disso, não gostei da luz, alguma coisa, deixa aqui pra gente, porque pra gente também é muito bom, pra gente crescer ainda mais. Obrigada, minhas amigas Lash Designer, obrigada a Deus, obrigada ao ano que vai chegar aqui agora, com certeza continuaremos no ano de 2026, 2027, o topo é nosso, sempre. Gratidão a Deus, gratidão ao universo, que sempre nos traz pessoas maravilhosas, que são vocês, fazem parte da nossa oração sempre. Beijo, tchau, até o próximo curso.